Então vamos lá, se você já contratou agência, já fez anúncio, já criou perfil nas redes sociais e mesmo assim não consegue crescer, fazer sua empresa crescer aí de forma previsível ainda, esse vídeo é para você. Tá? Então fica até o final, eu não vou falar aqui sobre criação de anúncios, pixel de Facebook, essas coisas não. Tá? Então aqui a gente vai falar sobre o que vem antes disso e que está atrapalhando a sua empresa crescer. Desde já eu te falo, a culpa não é sua e a culpa também não é da agência, tá? Então fica até o final que a gente vai conversar sobre isso aqui hoje. Separei aqui alguns pontos para a gente poder estar conversando sobre esse tema, que é algumas coisas que a gente se depara muito, né, quando vai fazer reunião com empresários, principalmente pequenos e médios empresários aí, que é o quê? É um padrão que se repete. Então tem algumas coisas aqui, deixei anotado aqui alguns tópicos para a gente poder falar aqui. O vídeo é um pouquinho longo, deve ficar um pouquinho longo, mas fica aí que compensa, tá? Vai compensar para você que tem sua empresa e talvez esteja passando por algumas instabilidades no marketing da sua empresa ou ainda está implantando esse marketing. Então é o seguinte, normalmente a empresa contrata uma agência, né? Você fica ali 3, 6 meses com a agência, investe dinheiro e não resolve nada, não cresce a empresa. E com isso, o que você faz? Demite a agência, né? Demite a agência, né? Então, vai lá e troca de novo. Aí contrata um gestor de conteúdo, contrata um gestor de tráfego, enfim. E não muda, continua sem mudar nada ali. A coisa é o mesmo de sempre ali, né? De novo, repete o ciclo. E aí fica aquela sensação, né, como empreendedor, fica aquela sensação, né, de frustração mesmo, né? Marketing não é para mim, isso não é para mim, isso aí é só para os outros, isso não funciona, pronto, tal. Então assim, traz essa sensação aqui. Então é normal, né? É normal isso acontecer. Isso por quê? Porque normalmente a gente, quando está começando, a gente logo quer mais clientes, a gente quer chamar a atenção. Então a gente vai logo para aquilo, principalmente para aquilo que o povo está muito falando, né? É o Google Ads, é o Face Ads, é o TikTok, é isso, é aquilo outro. Mas o problema, muitas vezes, mesmo você contrata a agência, como eu falei, tudo, e não dá certo, o problema não é por causa da agência, por causa do gestor de tráfego, do gestor de conteúdo. Isso vem antes, provavelmente é algo que está bem antes disso, né? O que aconteceu normalmente foi o seguinte, uma das coisas que eu separei aqui, por quê? Porque normalmente é assim com todo mundo, né? A agência entrou, executou, fez a campanha, o post, o tráfego, enfim, executou tudo certo, né? Mas executou sem diagnóstico. Aí começam as questões, né? Executou sem diagnóstico. E aí entra uma das frases que eu mais gosto de marketing, né? Tá? São várias, eu vou falar várias frases aqui, guarda isso. Agência boa executando estratégia errada continua sendo e tendo resultado ruim, tá? Então o problema não está na execução, o problema vem antes, o problema vem no diagnóstico, no estudo que precisa ser feito antes. Então não adianta trocar de agência, não adianta trocar quem executa. Se o que está errado é o começo, né? Começou errado, você já começou executando de forma errada. Então assim, essa semana eu tive mais reuniões, semana passada já tive reuniões estou gravando aqui na segunda-feira, tá? Então semana passada eu tive algumas reuniões e mesmo com feriado aí eu não consegui gravar no feriado, falei, vou gravar depois na segunda-feira, vou tirar para gravar e falar sobre isso, né? Confesso que eu não elaborei todo o conteúdo, o tema, falei, vou gravar e vou falar, tô aqui de bermuda, parando aqui, falei, vou gravar e eu vou falar sobre esses relatos.
Então, assim, vamos lá, vou tentar te explicar. Toda empresa, ela tem um caminho. Qual que é o caminho? O caminho de... se você ouviu vários nomes por aí disso, né? Jornada do cliente, o caminho do cliente até a venda, enfim, que é exatamente isso. O caminho que o cliente percorre até comprar de você. Tá? Então, primeiro, ele te encontra, né? Tem um vídeo meu aí que eu falo sobre isso. Ele te encontra, ele te observa, ele te avalia, ele te coloca ali, compara você, sua empresa, né, com a do seu concorrente, e aí sim ele decide. No vídeo que eu falei, que eu postei aí algumas semanas, eu até falei, uns 30 segundos ele faz isso, ele te pesquisa, ele encontra ali o seu perfil, o perfil do seu concorrente, e algo chama a atenção, ele compara, gera confiança, né? O perfil que mais gera confiança nele, ele vai lá e acaba acessando ele e contratando decidindo por aquela empresa. Isso tudo em 30 segundos, tá? É uma média aí. Então, é simples assim. Então, ele pesquisa, ele te encontra, ele compara, porque ele também encontra os concorrentes, e aí ele decide. Só que a maioria das empresas, o que acontece? Ela cuida só de uma parte desse processo, que é o quê? É a parte de chamar a atenção através de um anúncio, por exemplo. Contratei o pessoal da agência para fazer o meu Google Ads. Então, beleza. Então, normalmente toma conta do anúncio, né? Então, e aí tá, né? Acha que o problema tá só na atração das pessoas, e não tá. O que acontece muitas vezes? E é muito legal, porque... Muito legal assim, né? Tem um cliente meu, até da Bahia, em que a gente conversava e a gente faz um trabalho de marketing para ele, chega clientes para ele. E o que tá faltando nele ali? Ele reclamou comigo, ele falou comigo, né? É a questão do fechamento. Então chega clientes, mas o atendimento não é o atendimento que acaba fechando com o cliente, né? Ele falou, vou ter que ver isso aqui dentro aqui, porque tá chegando cliente, tudo, a gente tá conseguindo fechar algumas coisas, mas precisa de mais pulso firme ali com a pessoa que faz esse trabalho, ele falando lá de passar dicas, esse tipo de coisa. Então, normalmente o que as empresas muitas vezes fazem? Elas contratam um gestor, contratam uma agência para poder fazer a questão do marketing. Então, de todas essas questões de a hora que a pessoa pesquisa, te encontra, né? Ela avalia ali, depois ela decide, só cuida do primeiro, que é a parte de vou fazer de tudo para ser encontrado. Beleza, encontrou. E o que vem depois? A pessoa foi lá, pesquisou e encontrou o seu perfil. Tá, mas o que vem depois disso aí? Como tá o seu perfil? Como que tá o seu perfil no Google, o perfil de empresas, ou Google Meu Negócio, né? Antigo Google Meu Negócio. Como que tá o seu website? A pessoa, ela vai, antes dela comprar o seu produto, ela vai entrar no sua rede social. Como que tá a sua rede social? Como que estão as suas redes sociais? Você pode ter mais de uma aí, né? Então, o problema não é... Aí vê lá, o problema não é o gestor de tráfego, a agência que cuidou do tráfego e mandou clientes para a sua empresa, né? O problema vem aí o depois, né? Então tem gente que vive muito de indicação e o que funciona para mim é só a questão da indicação. O que funciona mais para mim é a questão da indicação. E aí a gente foi conversar também, outro cliente semana passada foi conversar também, tá, beleza, mas você quer o que? Eu quero que manda para mim, eu preciso de mais clientes, tá, mas como é que tá pronto para receber esses clientes? Então, antes de fazer simplesmente o anúncio, antes de você simplesmente contratar uma empresa para organização, para fazer o anúncio do marketing da sua empresa, o anúncio lá, o Google Ads, tudo da sua empresa, todo esse diagnóstico tem que ser avaliado, sabe? Como que tá, beleza, faz o anúncio, o cliente chega na sua empresa, como que ele é atendido rapidamente, ele não é? E de novo, tem esse processo, ele te encontra, beleza,
E aí ele vai começar a avaliar logo de cara você e os seus concorrentes. Porque você tem que lembrar, se ele procura ali empresa que conserta motor de portão eletrônico, beleza, ele vai encontrar você e vai encontrar o seu concorrente, né? E aí ele vai começar a segunda etapa, que é o quê? A de comparação, a de avaliar qual que é melhor, né? Então aí tá. Então nessa etapa, como que tá a sua estrutura? A gente chama de estrutura, que é o quê? O seu website, o seu perfil do Google Meu Negócio, que é o que aparece ali na hora que ele pesquisa no Google, né, as suas redes sociais. Isso tudo você tem que ter como um diferencial na hora dessa avaliação. Para quê? Para o seu público, na hora que ele for comparar, ele decidir por você, porque ele vai contratar quem gerar mais confiança. Não adianta você ter um baita de um serviço se na hora que o público te encontra, ele encontrou outro que tem uma apresentação melhor. Então ele vai pensar, pô, peraí, a apresentação desse aqui é diferente. Esse aqui tem um bom trabalho, mas... Então, aí tem muita gente que vive de indicação por conta disso. Se a indicação para, né? Então, tem muita empresa que perde a chance de crescer por quando ela só tem uma indicação, como o cliente semana passada. Tá, mas como que tá a sua estrutura que faz com que o seu público venha de outros canais, de outros meios? Porque a indicação, tudo bem, ela está chegando por um canal que é o quê? Alguém que já prestou, que você já prestou o serviço, a sua empresa já prestou o serviço. Então tem ali até uma prova social, né? Alguém comprovando se o serviço é bom ou ruim. Então, se chegou até você, se a pessoa foi para contratar, é porque você fez um bom serviço, ok? Ok, o problema esse é um canal que vem para você, um canal, uma via, né, que os clientes chegam até você, e os outros. Então, se chega dos outros, as outras estruturas de onde esses clientes chegam, ela também tem que estar arrumada, ela também tem que estar aparentada, falando bem de você, assim como está essa pessoa que indicou. Então, quando a pessoa te busca, está vindo pela via do Google, os seus perfis ali que vão ser públicos, que vão aparecer, ele tem que estar bem arrumado, bem estruturado, tá? Então, são essas questões assim. Então, às vezes o anúncio ele traz pessoas, as pessoas procuram lá e encontram o seu perfil, mas na hora de decidir, né, decide pelo seu concorrente, entendeu? Então, por isso, às vezes vive muito de indicação, por falta de uma presença forte, né, na rede social, no Google, esse tipo de coisa. Tá? Então, manter a rede social atualizada, tudo bonitinho, é essencial. Quando uma pessoa chega, 30 segundos, né, tem um vídeo aí, depois você vê, mas 30 segundos é o que normalmente ela precisa para poder decidir, tomar essa decisão e contratar entre você ou outra empresa. Então o problema não é anúncio, né? Anúncio, outra frasezinha aí para você, anúncio não resolve falta de estratégia, tá? Só acelera o erro, tá? Então antes de tudo tá a questão da estrutura, tá? Da sua estrutura. E o que fazer de diferente, né? Antes de qualquer investimento, antes de qualquer decisão, vem aí essa questão do diagnóstico, né? Você tem que avaliar como que estão todas essas coisas. Então você sabe, eu vou fazer a parte do Google Ads, eu vou fazer a parte da minha gestão de conteúdo, mas eu preciso de avaliar todas essas coisas, todo esse diagnóstico. Como que tá? Já está arrumada a minha rede social, já está arrumado o meu perfil do Google Meu Negócio, já está arrumado o meu website, os meios de comunicação, como que as pessoas vão chegar até mim, como que vai ser o contato, como que vai ser, eu vou responder, elas vão mandar, é só por e-mail, é só por ligação, tem um canal do WhatsApp, tem as pessoas para responder, a pessoa se entrar em contato comigo agora às 14 horas da tarde, qual é o horário, qual o tempo que ela vai ser atendida, 5 minutos, 10 minutos, 30 segundos, só daqui uma hora, tem que ver de acordo com o fluxo de pessoas, porque... Então, você tem que olhar todas essas coisas
e prestar bastante atenção nessa estrutura. Toda empresa precisa responder 5 perguntinhas, né, que eu coloquei aqui, né? São 5 perguntas, anota aí essas perguntas, que é o quê? Como que o cliente chega até mim hoje? Onde ele me encontra? Né? O que ele vê quando ele me encontra? Olha só, por que ele escolhe ou não escolhe a minha empresa e qual é o próximo passo depois do primeiro contato? Tá? Então todas essas são 5 perguntas, tá? Realmente 5 perguntas que você tem que responder. Tá? Você tem que responder e ter isso afiado na sua língua. Então são 5 perguntas que na hora de você responder você tem que ter isso afiado na sua língua. Então quando você realmente responde essas perguntas com toda clareza, aí sim você tem toda a estrutura, já está tudo diagnosticado ali, você já vai saber exatamente onde tem esse problema. Então, em 90 minutos de uma conversa dá para a gente elaborar, ver onde está esse problema na maioria das vezes. Então assim, não é onde o dono da empresa, o erro não é você, dono da empresa, ou às vezes o erro nem está onde você acha que está. Eu acho que está aqui, eu acho que está aí. Não responde essas perguntas que aí você vai saber exatamente o que é o erro. Às vezes o erro não é a agência, não é a pessoa que você contratou, não é seu funcionário que está. Às vezes não é o tráfego. Tem muita gente, o tráfego está errado. Às vezes não é o tráfego que está errado, não é o anúncio, né? Às vezes a questão é essa, é de posicionamento. Uma das coisas que eu já venho falando há muito tempo com todo mundo é posicionamento, tá? Hoje, dependendo do local aí, baixo, 80% das pessoas procuram antes de comprar alguma coisa, antes de fechar algum serviço, de comprar alguma coisa, isso localmente. Então, assim, vou contratar uma empresa para colocar vidro aqui na sala aqui e tal. Vai lá na internet e pesquisa antes, para depois, mesmo se souber aonde é que tem uma vidraçaria ali, tem uma loja de uma vidraçaria ali, não, mesmo assim vai na internet pesquisar para depois encontrar. Então assim, o seu posicionamento é muito importante, né? Comunicação, né? E a falta e a estrutura toda montada, tá? Então você tem que ter clareza nesse tipo de coisa, tá? Antes de sair, você como dono de empresa, como dono do negócio, antes de você sair simplesmente contratando uma agência ou um profissional, você tem que ter esse tipo de clareza. Tá? Isso aqui, antes de qualquer investimento, você tem que ser claro, tem que ter claro na sua mente ali o que é cada coisa e como vai fazer. Então assim, já caminhando para o final aqui do vídeo, já temos 17 minutos de vídeo, 18 minutos, um pouco mais de 18 minutos de vídeo. Então, tipo assim, responde para mim aqui essas perguntas. Como o cliente chega até você hoje? Onde ele te encontra? O que ele vê quando encontra a sua empresa? Por que ele escolhe você ou por que ele não escolhe você? E depois do primeiro contato? O que acontece? Se em algum momento, essa pausa aqui foi proposital, se em algum momento você deu uma travadinha para responder essa pergunta, provavelmente o gargalo disso tudo, do problema de crescimento da sua empresa tá aí, tá? E se parou mais de uma vez, aí tá feio o negócio, aí tá, tem mais de um gargalo aí, tá? Então assim, você tem que responder essas perguntas rápido. Se não responder, provavelmente você acabou de encontrar aí o seu gargalo, tá? Provavelmente é exatamente aí que está o seu problema. Então não é falta de esforço, não é falta de investimento, não é falta de contratar o profissional certo. Você contrata a agência certa, o profissional certo, mas o problema não é ele. O problema tá nessa falta de clareza antes, né? Então isso precisa ser organizado primeiro antes de qualquer coisa. Pensa o seguinte: se você não tem como atender o cliente, o que vai adiantar ter indicação
do cliente até você, não adianta, entendeu? Então é a mesma coisa, se você não tem um perfil adequado lá na rede social, para que vai adiantar mandar pessoas para esse perfil? Vai encontrar lá, ó, qual a sensação que vai ter relacionada à sua empresa. Se as pessoas procuram no Google e encontram lá o perfil do Google Meu Negócio aí da sua empresa, se não está atualizado, se não está otimizado, não está com as informações corretas, mudou e o endereço continua antigo, mudou o telefone e continua antigo, não tem cadastrado lá seu WhatsApp, seu e-mail, nada tal. O que adianta fazer campanha de Google Ads e mandar as pessoas para o perfil da sua empresa? São essas coisas que chamou a atenção durante a semana passada nas reuniões. Eu falei, acho que eu tô gravando, já tinha um tempinho já sem gravar o vídeo, né? Então aí resolvi gravar esse vídeo aqui justamente por isso. Então você tem que ter toda essa clareza de que, peraí, eu preciso estar com isso aqui tudo pronto. Então o meu website, os meus perfis nas redes sociais, meu perfil no Google Meu Negócio, tudo aquilo onde o meu cliente está, por exemplo, dependendo do seu produto, provavelmente dependendo do produto da sua empresa, provavelmente o seu público está no LinkedIn, tá? Provavelmente ele está no LinkedIn. O seu perfil do LinkedIn está como? Como que está o perfil da sua empresa no LinkedIn? Então, e aí tá as coisas, né? A partir do momento em que você tem clareza dessas coisas, quem é seu público, a sua estrutura está toda montada, você também deixa de investir no local errado. Porque às vezes você contrata uma agência para fazer um Google Ads. Vou fazer o Google Ads, tá, mas a maioria do seu público ele não fica no Google pesquisando, às vezes você encontra ele no LinkedIn. Então tem muita gente, tem uma empresa até em Belo Horizonte que ela tinha um investimento alto em Facebook Ads e ali, né, na Meta Ads, né, Facebook, Instagram. Beleza, o público dela pelo produto se encontrava muito mais no YouTube, porque é o comportamento do gestor lá que era quem decide para contratar o serviço dela. Então é um tipo de pessoas que trabalha o dia inteiro, chega à noite, ele senta ali e vai ver algo no YouTube, entendeu? Ele vai descansar ali no sofá com o filho, com a criançada, ou descansar mesmo ali, perna pro ar e papo no YouTube, ainda mais hoje com o YouTube na televisão. Então vai lá no YouTube. Não fica em rede social. Então aí ele descobriu isso e aí foi investir mais o quê? No YouTube. Investiu mais no YouTube do que em Instagram, do que em Facebook, tudo. E é um ticket médio bem alto ali. Então ele falou, me vem 2 clientes por dia disso aqui. Então um ticket médio do valor dele é ótimo. E falou, agora tá beleza, agora sim, melhorou. Eu gastava R$1.500 por mês no Instagram, no Facebook. Peguei isso, mandei R$1.000 pro YouTube e os outros 500 sim, aí divide lá Instagram, Facebook, vocês. Beleza? Então você tem que dar essa clareza para ter a estrutura pronta e aí sim você contrata a pessoa certa, a agência ali, vê que as questões não é da agência. Então assim, se você chegou até aqui e travou em uma daquelas perguntas, né, que foram feitas, é um sinal que você precisa de mudança, precisa de olhar toda essa questão aí da sua empresa, que provavelmente é isso que está fazendo o marketing da sua empresa não ser eficaz, tá? Então assim, qualquer coisa, né, estamos aqui para isso. Eu sento com empresários muito, converso muito sobre isso, tanto presencialmente quanto online, né? Em reuniões analiso como que está todo o seu sistema completo de marketing, como que está a questão, como que está organizado todo o marketing da empresa ali, identifico essas coisas assim. Então, se você precisou, é só entrar em contato com a gente está aí para poder marcar uma reunião e ver onde está o problema da sua empresa e fazer essa análise desse diagnóstico para você. A gente entrega aí a gente monta, faz uma análise e pega todo o diagnóstico e entrega um plano de marketing de 90 dias para você executar. Seja você contratando uma agência ou o seu time de marketing mesmo na sua empresa. Precisou, a gente entra em contato, marca uma reunião.
e a gente continua conversando e como organizar o marketing da sua empresa. No mais, muito obrigado. Segue a gente aí se você não segue no canal e tamo junto. Até mais. Tchau, tchau.